Imagina só a seguinte cena. Uma pessoa sentada numa sala, ela nunca teve muito acesso à educação formal, talvez mal saiba ler e escrever direito, Certo. mas aí, de repente, essa mesma pessoa abre a boca e começa a dar uma palestra impecável, cheia de termos super técnicos sobre, digamos assim, astrofísica. Nossa. E o detalhe mais bizarro de todos, ela usa um sotaque de uma região ou até de um país onde ela nunca nem pisou na vida. Esse é o tipo de imagem que, no mínimo, faz qualquer um levantar uma sobrancelha, né? E questionar o que de fato está acontecendo ali. Com toda certeza. E bom, hoje a nossa missão nessa imersão é olhar exatamente para a engenharia por trás de cenários como esse. Exato. E deixando bem claro, desde já, o objetivo aqui não é de forma alguma tentar provar se a vida após a morte existe ou validar o sistema de crenças de quem quer que seja. Descritivos bem específicos. Isso. Nós vamos pegar uma pilha de fontes documentais da doutrina espírita. Mais especificamente, o Livro dos Médiuns, do Allan Kardec, e aqueles estudos super detalhados atribuídos ao espírito André Luiz. Nós vamos dissecar a mecânica da coisa toda. O fenômeno na literatura dele se chama psicofonia. Que é basicamente a alegação de que um pensamento puramente espiritual consegue se transformar em uma voz humana, audível, física, material. E o que é realmente fascinante nesses materiais é que eles não tratam isso como uma mágica insondável. Aham. Eles descrevem um processo que é altamente técnico, quase biológico mesmo, sabe? E muito progressivo. E é bem aí que eu quero chegar. Porque para entender algo tão fora da curva, a gente precisa ter uma base muito sólida do que é considerado o funcionamento normal do nosso corpo. Com certeza. O normal antes do anormal. Pois é, antes de falar de vozes externas como a nossa fala do dia a dia realmente funciona, segundo essa literatura. Porque, até onde eu lembro da biologia clássica, eu penso em algo, o meu cérebro manda um choque elétrico, o ar sai do pulmão, vibra a corda vocal e sai o som. A mecânica física final é essa mesma, mas as fontes estabelecem uma premissa fundamental antes do impulso chegar no pulmão. Que seria? Eles dizem que nós não somos apenas um bloco de carne e neurônios. Existe uma constituição tríplice no ser humano. Primeiro, tem o espírito, que eles definem como o ser inteligente e imortal, a verdadeira fonte da vontade do pensamento. Tá, o gerador da ideia. Isso, depois tem o corpo físico, que é só o maquinário biológico, é temporário. E conectando esses dois extremos, existe uma terceira peça, que é o perispírito. O perispírito. Olha, eu já vi essa palavra nas leituras, mas vamos aprofundar um pouco nisso. O que ele é na prática? Eles o descrevem como um envoltório semimaterial. Pensa nele como um campo de energia ou uma ponte. A questão central que o Kardec levanta é que a matéria densa do nosso corpo e a essência puramente imaterial do espírito, elas são tão absurdamente diferentes que elas não conseguem interagir de forma direta. Não tem encaixe. Não tem. O espírito não consegue simplesmente tocar o cérebro físico sem o intermediário. Entendi. Então, quando uma pessoa viva fala, o processo nasce no pensamento, passa por esse perispírito que traduz a intenção sutil em uma energia que o corpo consegue ler e só então atinge o cérebro físico. Aí sim vem os impulsos nervosos. Exatamente. Aí o sistema nervoso aciona os pulmões, as cordas vocais, a língua. Sabe o que isso me lembra? Sistemas de computação modernos. Como assim? Se a gente for fazer um paralelo, o espírito seria o software, né? O código-fonte que tem a inteligência e que gera informação. O corpo físico seria o hardware. Tipo a caixa de som e os cabos de energia de um computador. Essa é uma excelente forma de visualizar. E seguindo esse paralelo, onde entraria o perispírito nessa máquina? Eu diria que ele seria tipo os drivers do computador, ou a placa de rede. Ah, perfeito. Porque, tipo, você pode ter o melhor programa do mundo e a melhor caixa de som, mas se não tiver um driver para traduzir a linguagem de código em um impulso elétrico que a caixa de som de fato entenda, nada acontece. O perispírito faz essa ponte. É a tradução perfeita. O som que a gente escuta todos os dias na rua já é, por essa lógica, a manifestação material de algo que começou invisível. O material destaca muito isso. Sem esse campo transmissor atuando como driver,
não existe intercâmbio nenhum. Tá. Mas aí a gente chega no ponto de inflexão da nossa imersão. Na nossa fala normal, o meu próprio software usa o meu próprio hardware. Certo. Na psicofonia, a fonte diz que a mecânica física, a corda vocal vibrando, a saliva, a respiração, é rigorosamente a mesma. A única coisa que muda é a origem do pensamento. Exato. O emissor deixa de ser o indivíduo encarnado e passa a ser um espírito comunicante. O médium vira só um instrumento, a caixa de som. Isso mesmo. Mas olha, me explica uma coisa, porque o imaginário da cultura pop criou uma ideia muito forte de possessão. Nos filmes, a entidade literalmente invade o corpo da pessoa. Ela toma o volante à força. Como essa mecânica funciona no texto? O espírito, ele entra dentro do médium? De jeito nenhum. Olha, esse é um dos maiores mitos que a literatura deles desfaz logo de cara. Sério, não tem invasão física? Nenhuma. Dois espíritos não habitam o mesmo espaço físico no corpo dessa forma. O André Luiz é minucioso ao detalhar que o processo não é uma ocupação de espaço, é uma sintonia. O espírito comunicante ele se aproxima e transmite os pensamentos dele através de fluidos espirituais. Peraí, então é como uma conexão sem fio? Tipo um sinal de Wi-Fi ou um Bluetooth? É exatamente isso. É uma ligação puramente vibratória, sem contato físico direto no sentido material da coisa. O perispírito do médium funciona como uma antena e capta essas vibrações externas. E aí o cérebro físico da pessoa atua como um decodificador. Que loucura! Ele capta aquela frequência que estava no ar, traduz aquilo em impulsos nervosos e manda lá para os centros motores da fala. Mas como algo não físico, que viaja por esse tal fluido espiritual invisível, consegue interagir com uma glândula orgânica cheia de sangue e células? Como se dá esse choque exato entre a física e a metafísica? As obras apontam para uma estrutura neurológica muito específica, a glândula pineal. Aquela que fica bem no centro do cérebro. Ela mesma. Nesses estudos, ela não é apenas uma reguladora de sono, como a biologia clássica aponta. Ela é descrita como um centro de altíssima sensibilidade magnética e espiritual. O receptor do Wi-Fi? Exato. Funciona como a grande antena receptora do corpo humano. É nela que a energia do pensamento do espírito bate primeiro e começa a ser traduzida na linguagem elétrica do sistema nervoso. Então a pineal seria o ponto de colisão onde a vibração sutil ganha peso suficiente para disparar uma sinapse no cérebro? Perfeito. Olha, isso muda tudo. Porque se a conexão é sem fio e depende puramente do corpo do médium decodificar o sinal, isso explica muita coisa sobre os resultados práticos. Com certeza. A fonte fala daquelas mudanças de sotaque e de vocabulário que eu mencionei bem no começo. Mas se é uma via de mão dupla, qual é o nível de interferência do aparelho receptor, ou seja, do médium, nessa transmissão? Quero dizer, ele tem consciência do que ele está falando? Depende muito. E a literatura categoriza isso de forma bem clara em 3 níveis de profundidade, que são baseados justamente no estado de consciência do médium durante o processo. E quais seriam? Existe a psicofonia consciente, a semiconsciente e a inconsciente. Certo, vamos desempacotar isso. Na consciência, a pessoa está completamente desperta. Totalmente. Na consciência, o médium ouve o pensamento do espírito na própria mente, como se fosse uma intuição muito forte. Aham. E é o próprio médium quem escolhe as palavras do vocabulário dele para reproduzir aquilo. Ele age quase como um intérprete simultâneo em uma cabine de tradução, sabe? Nossa, entendi. Ele sabe tudo o que está sendo dito e pode barrar a fala a qualquer momento se ele achar que deve. E a semiconsciente? Imagino que seja um meio termo nessa escala. Sim, na semiconsciente existe uma mistura de controles, o médium tem momentos de lucidez, ele sente a emoção do comunicante, mas o controle motor da fala já está muito mais cedido ao espírito. As palavras saem quase no automático, então. Isso, a pessoa tem uma vaga noção do que está acontecendo, como se estivesse assistindo a si mesma falar de longe. O que nos leva à psicofonia inconsciente. Essa deve ser a mais radical de todas. A pessoa não lembra de absolutamente nada depois. Nada, um branco total. Na inconsciente ou sonambúlica, a influência vibratória é tão massiva que ela burla completamente a análise cognitiva do médium.
O sinal vai direto para a execução motora. Caramba! É nesses casos específicos que se observa de forma mais gritante aquelas mudanças drásticas de sotaque, tom de voz e o uso de um intelecto muito superior ao do próprio médium. Porque ali o corpo funcionou puramente como um aparelho de som cedido temporariamente. Mas tem um ponto que me chamou muita atenção nas anotações do Kardec que eu quero trazer para cá. Porque ele é incrivelmente cético em relação a essas embalagens, não é? Muito. Ele é de um rigor metodológico absurdo. Ele insiste que só porque uma voz engrossou ou usou palavras difíceis, isso não prova nada sobre a qualidade do espírito. Ele bate muito nessa tecla. Fenômenos puramente visuais ou auditivos não devem ser engolidos sem questionamento. O fato de alguém falar com um tom gutural ou usar jargões científicos refinados, olhe, isso não atesta a elevação moral de quem está falando. Não garante que é um espírito de luz, digamos assim. De forma alguma. Kardec diz que o conteúdo, a lógica, o bom senso da mensagem são os únicos filtros reais de autenticidade. A embalagem não importa muito, o que importa é a coerência do texto entregue. Entendi. Agora, mudando um pouco de marcha, se a gente for parar para pensar no impacto físico de tudo isso. É um impacto grande. Pois é, se estamos falando de um sistema que usa rede neural, dispara a glândula pineal, acelera a respiração e exige muito sangue oxigenando as cordas vocais, esse instrumento humano precisa estar numa condição bizarra de preparo. Não é qualquer um que senta lá e serve de rádio sem queimar o próprio fusível, né? Com certeza. O desgaste do corpo não é suspenso por se tratar de um fenômeno espiritual. O pedágio que a biologia paga é bem alto. As fontes dividem as exigências para essa transmissão em causas orgânicas e causas espirituais. Isso me faz pensar numa daquelas rádios bem antigas. Sabe aquelas que a gente tinha que girar um botão enorme devagarzinho para achar a estação? Sei bem. Qualquer milímetro fora e era só chiado. Exatamente. Pelo que eu entendi das fontes, a emissora de rádio, que seria o espírito querendo se comunicar, ela pode até estar com sinal no máximo, transmitindo uma mensagem super clara e forte. Certo. Mas se o aparelho de rádio em si, que seriam essas causas orgânicas do médium, se ele estiver com os fios soltos ou danificado, o som sai horrível. O médium precisa ter uma sensibilidade nervosa bem específica, um controle respiratório bom e, fundamentalmente, estabilidade emocional. A analogia do rádio se encaixa perfeitamente aqui, principalmente quando a gente entra nas causas espirituais do processo. Sim, porque além de o rádio precisar estar inteiro, o botão do sintonizador precisa estar cravado na frequência exata. Como você disse, se tiver 1 milímetro para o lado, só dá estática. E essa sintonia fina é o que o texto chama de afinidade moral, não é isso? Precisamente. Essa afinidade vibratória é a chave de tudo na obra deles. Os pensamentos recorrentes do médium, os hábitos diários dele, as emoções secretas, tudo isso cria uma assinatura de frequência pessoal. Uma identidade vibratória. Isso. E a regra de ouro nesses textos é: semelhante atrai semelhante. Se o indivíduo cultiva muito pessimismo, raiva ou vaidade, a antena dele só vai captar emissoras espirituais que transmitem nessa mesma faixa de pessimismo e raiva. E, deixa eu te perguntar sobre os diferentes tipos de mediunidade. O desgaste físico é sempre o mesmo peso para o médium? Não. E a fonte faz uma distinção bem importante sobre isso. Veja bem, na inspiração, o espírito comunicante atua só no campo mental das ideias. É super sutil. Tá, não usa o corpo diretamente. Isso. Já na psicografia, que é a escrita mediúnica, o desgaste é um pouco maior porque atinge o centro motor dos braços e das mãos. E a psicofonia que a gente está debatendo? A psicofonia exige uma coordenação simultânea muito maior. Nervos cranianos, controle de fluxo sanguíneo, ritmo respiratório, tensão nas cordas vocais, movimentação de língua e maxilar. É quase uma academia. É um esforço conjunto pesadíssimo. E é por isso que obras como as de André Luiz afirmam que o fenômeno exige um preparo imenso dos dois lados, inclusive com equipes de espíritos técnicos acompanhando o processo para garantir que o cérebro do médium não sofra uma sobrecarga elétrica. Nossa, pera um pouco, pausa rápida.
Você mencionou que a mente do médium cria uma assinatura e as próprias memórias dele estão ali. Tem um termo que eu anotei dos textos que me deixou bem confusa na hora: animismo. Ah, o animismo. O que é isso na prática? Porque lendo por cima, parece ser o oposto do espírito comunicante agir. O que difere o animismo da comunicação espiritual real? Essa é uma dúvida muito comum e crucial para quem estuda isso. O animismo, na visão de Kardec, é quando o próprio espírito do médium, ou seja, a sua própria mente ou o seu subconsciente, é quem está produzindo a mensagem. Não há um espírito externo falando ali. Espera, então é o próprio médium falando com ele mesmo. Essencialmente, sim. O médium acessa memórias antigas, bagagens psicológicas próprias ou até criações da própria imaginação dele e externaliza isso achando que é outra entidade falando. Ah, então é um auto-engano. O médium não está mentindo de propósito para a plateia. Ele só está acessando o próprio HD interno em vez de baixar um arquivo da nuvem externa. Exatamente isso. O animismo não é fraude intencional, não é teatro. É o próprio aparelho interferindo ou gerando todo o conteúdo da mensagem. Identificar a diferença sutil entre a mensagem puramente mediúnica e a anímica exige muito estudo e discernimento do grupo. Legal, fez todo sentido agora. Mas olha, eu quero voltar num ponto sobre os riscos. Porque se a gente está lidando com um sistema de conexão completamente aberto, que suga uma energia gigantesca do corpo e que funciona como uma ponte invisível de mão dupla, as coisas podem dar muito errado, não podem? Podem dar incrivelmente errado. É como deixar o Bluetooth do seu celular sempre ligado, sem senha, andando num shopping lotado de gente. Qualquer um pode parear com você. A fonte lista avisos bem severos sobre isso. Eles falam de mistificação, fascinação e influências inferiores. Sim, eles levam a segurança orgânica e mental muito a sério. Vamos desdobrar isso. Qual a diferença fundamental entre a mistificação e a fascinação? A mistificação é o engano mais básico. É quando o espírito leviano ou zombeteiro se passa por outro só para fazer uma graça. Ele chega e diz, eu sou Napoleão Bonaparte, ou eu sou um cientista famoso. Só para enganar o grupo. Só para enganar ou se divertir com a credulidade das pessoas ali. É perigoso, claro, mas geralmente é muito fácil de identificar pelo bom senso, porque a fala não condiz com a figura histórica. E a fascinação? A fascinação é muito, muito mais perigosa. Kardec a descreve quase como uma cegueira hipnótica prolongada. Hipnótica. Sim. O espírito consegue envolver a mente do médium de uma forma tão profunda e sutil que o médium passa a se achar infalível. Nossa Senhora. O médium fascinado começa a acreditar que apenas as mensagens dele são as corretas. Ele se isola das críticas, briga com os amigos e recusa qualquer alerta externo. É uma parasitose mental grave, onde a pessoa perde completamente o senso crítico sem perceber que está sendo controlada pelo próprio ego inflado. Ou seja, o risco psiquiátrico e emocional não é brincadeira nenhuma. E isso me faz pensar numa coisa que afeta muita gente no dia a dia, mesmo fora desse contexto. O que, por exemplo? Imagina o quão exausto você se sente depois de ter uma discussão pesada com alguém. Ou depois de consolar um amigo que está chorando compulsivamente por horas. A gente sai esgotado, sugado. É verdade. Imagina agora ter essa mesma carga emocional e física, só que atravessando seu sistema nervoso a partir de uma fonte externa que se conecta diretamente no seu cérebro. O desgaste mental para quem se mete nisso sem ter inteligência emocional e um preparo ético gigantesco deve ser devastador. É devastador. E é exatamente por isso que o material foca tanto no fato de que a mediunidade não pode, em hipótese alguma, ser usada como um truque de salão ou tratada de forma leviana e curiosa. Tem que ter um propósito. Tem uma exigência inegociável de disciplina, de estudo constante da mecânica e daquilo que eles chamam de reforma íntima, que é basicamente o esforço da pessoa em melhorar o próprio caráter e domar os próprios defeitos diariamente. Sem o pilar moral, o prédio desabava. Desaba rápido. Então, se os riscos orgânicos e mentais são tão altos, qual é a finalidade real disso tudo? Porque não parece valer a pena se for só pela curiosidade científica de provar que funciona. E para eles não vale. O objetivo real, apontado em todos esses textos fundamentais, é a caridade e o consolo. A psicofonia não existe no espiritismo para provar teorias complexas para físicos céticos.
Ela existe para trazer um alento a uma mãe que perdeu um filho tragicamente. Para aplacar a dor. Isso. Ou para oferecer uma palavra de orientação compassiva a quem sofre calado. O valor do fenômeno não está no espetáculo visual de ver uma pessoa falando com uma voz diferente. Está inteiramente no impacto moral da mensagem. É o conteúdo salvando a pessoa. Exato. Eles encaram que, quando o indivíduo usa sua própria biologia com responsabilidade para ser um instrumento de ajuda ao próximo, aí sim o fenômeno ganha seu verdadeiro sentido. Um sentido seguro, útil e equilibrado. É uma visão de mundo e tanto. Para a gente ir encerrando a nossa imersão de hoje, nós começamos essa conversa olhando para a física básica do som, ar, pressão, vibração e acabamos descobrindo um mapa de engenharia puramente complexo. Extremamente técnico. É uma cadeia impressionante, onde o pensamento é descrito como uma força motriz real e densa, moldando a energia invisível no espaço, penetrando a antena da glândula pineal, virando eletricidade nos neurônios e forçando os músculos vocais a trabalharem para esculpir o ar em palavras. É um conceito muito grandioso sobre a ponte entre o biológico e o invisível. O que mostra de forma bem clara que, para essas fontes, não há quebra de milagres ou suspensão das leis da natureza. O que existe é apenas uma extensão da física e da biologia para áreas mais sutis que nós ainda estamos tentando mapear. Áreas onde o mental e o material se cruzam constantemente. Isso nos deixa com um pensamento final que, confesso, foi a parte que mais me pegou durante as leituras para essa imersão, e eu quero compartilhar para quem está escutando pensar a respeito. Vamos lá. A literatura deixa muito explícito que o pensamento não é uma nuvem abstrata. Ele é matéria sutil. Ele é uma energia com força suficiente para descer por um nervo, acelerar um coração, produzir suor na pele e mover uma língua sob o comando de um sotaque diferente. Certo. Um impacto tangível. A grande questão é, se a energia do pensamento de outra pessoa consegue ter um impacto biológico tão profundo e tangível em um médium, qual é o impacto físico e celular dos nossos próprios pensamentos sobre o nosso próprio corpo? Nossa, essa é uma reflexão e tanto. Pois é, se a gente passa o dia inteiro, todos os dias, alimentando pensamentos de medo crônico, de frustração, de raiva ou de ansiedade, que tipo de descargas elétricas silenciosas a nossa antena mental está forçando o nosso próprio corpo a escutar e suportar diariamente? É uma reflexão muito pesada sobre o que fazemos com a nossa própria máquina quando ninguém está olhando. Fica aí um peso enorme sobre o poder da nossa própria mente no nosso bem-estar físico. Com certeza. Fica o convite para cada um mergulhar nas próprias conclusões sobre o que o próprio corpo está sendo forçado a escutar. Nós nos encontramos na próxima imersão. Até lá!